Bem, agora nós vamos utilizar as leis da hidrodinâmica para aplicar e entender como funcionam estes tubos, né? O tubo de Pitot, o tubo de Venturi, que servem para medir a velocidade de escoamento de certo fluido, certo? Então, o primeiro a gente vai ver este tubo de Pitot. Bem, o tubo de Pitot serve para a gente medir a velocidade de escoamento uniforme de certo fluido, certo? Então aqui a gente tem umas linhas de fluxo, né, uniformes, igualmente espaçadas, né, e elas vão descrever uma certa velocidade, né, de escoamento que a gente quer medir, certo? Qual que é a velocidade de escoamento desse fluido? Mas quando a gente coloca neste fluido o nosso aparato, este tubo de Pitot, ele vai distorcer um pouco as linhas de fluxo. Certo? Ele distorce pouco nestas regiões laterais, mas nesta região frontal o fluido chega e bate no aparato, então o fluido não consegue continuar andando por aqui, né? Ele vai se abrir para os lados, mas bem próximos deste ponto, este ponto 1, digamos, o fluido vai ficar parado. A velocidade desse ponto 1 do fluido vai ser zero, certo? Isto é o que a gente chama de ponto de estagnação. O ponto onde o fluido já não consegue mais avançar. Fica estagnado aí. Ok? Então, este aparato modifica a velocidade do fluido de tal maneira que aqui vai ser zero a velocidade. Certo? Mas nesta região aqui, por exemplo, nesta região lateral, neste ponto 2, nosso aparato, nosso tubo de Pitot, ele vai interferir pouco, né? Vai modificar levemente a velocidade do fluido aqui. Então, a velocidade do ponto 2, a gente pode supor que vai ser bem próxima da velocidade V que a gente quer medir, certo? Então, daqui, essa diferença de velocidades vai implicar uma diferença de pressões, certo? A gente viu que a pressão depende agora da posição e da velocidade também. E portanto, então, esta diferença de velocidades vai provocar uma diferença de pressões. E essa diferença de pressões a gente pode medir com um manômetro aqui, certo? E medindo o valor da diferença de pressões com o manômetro, a gente pode inferir o valor da velocidade, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos utilizar a equação de Bernoulli, que é a equação da conservação da energia, né? E vamos utilizar ela nos pontos 1 e no ponto 2, né? Então, a equação de Bernoulli diz que a soma das densidades, né, da energia cinética mais energia gravitacional mais a pressão sempre é o mesmo valor em todos os pontos do fluido, né? Então, ρv ao quadrado sobre 2 mais ρgz mais P, essa soma de termos é o mesmo valor na região 1 ou na região 2, né? Certo? Então, na região 1, a gente está vendo que a velocidade é praticamente zero aqui, né? No ponto de estagnação. E a gente vai assumir que a altura desse ponto 1 é praticamente a altura do ponto 2, porque isso aqui é como se fosse a asa de um avião, né? É uma coisa fina e a diferença de alturas é muito pequena, então a gente pode aproximar elas como se estivessem na mesma altura, o ponto 1 e o ponto 2. E a gente vai ter certa pressão no ponto P1, né? Que a gente não sabe. O ponto V2, né? Vai ter uma velocidade V, que vai ser a velocidade que a gente quer medir. A altura de 2 é 1 e a pressão 2 a gente também não sabe quanto que é. Bem, utilizando então Bernoulli, a gente pode esquecer este termo aqui. Este aqui vai ser 0, V1. Estes termos da densidade de energia gravitacional são iguais, né? ρgz1 é igual a ρgz2, né? Então podem ir embora. E aqui a gente tem então que a diferença das pressões, a pressão 1 menos a pressão 2,
vai ser exatamente ρv ao quadrado sobre 2. A diferença das pressões, né, depende somente da velocidade do fluido que a gente quer, certo? Essa velocidade V. E pelo manômetro, a gente pode medir essa diferença das pressões. A gente está vendo que a pressão P1 vai ser maior que a pressão P2, né? Este termo aqui é positivo, ou seja, P1 supera a pressão P2, né? Isso a gente pode ver aqui, porque esta região daqui do manômetro, ela tem uma maior pressão porque está empurrando mais o líquido, e essa diferença de pressões gera essa diferença de níveis aqui dentro do manômetro, certo? E a pressão deste ponto vai ser a pressão do ponto P1, porque o fluido está parado, aqui a pressão aqui dentro é constante, P1, né? Este aqui é o exemplo de como se mede a velocidade de um avião, né? Aqui o ar estaria parado e a velocidade do gás sempre é constante em todos os pontos. Então a pressão P1 aqui vai ser a pressão P1 aqui. A pressão P2 deste ponto aqui também vai ser a pressão P2 aqui. A gente vai utilizar este manômetro, só que este manômetro vai ter uma densidade ρ0, ok? O líquido do manômetro terá essa densidade ρ0. E pelo manômetro, então, temos que a diferença das pressões P1 com P2 está relacionada com esta diferença de alturas, né? P1 menos P2 vai ser ρ0 vezes G vezes H, né? Que é a diferença do líquido aqui. Pelo manômetro, temos que a diferença das pressões, então, vem devido à diferença da altura do nível do líquido, e vai ser então ρ0 vezes G vezes H. Certo? Portanto, então, juntando esses dois termos, a gente tem que a diferença das pressões vai ser ρv ao quadrado sobre 2 e vai ser igual a ρ0 vezes G vezes H. Aqui é importante notar que ρ0 é a densidade deste líquido e ρ é a densidade do ar aqui fora, né? Bem, então com isto a gente tem o valor da velocidade do ar, né, em volta. A velocidade vai ser raiz de 2GH vezes ρ0 dividido por ρ. E a gente está vendo então que a velocidade de escoamento do ar em volta do avião, né, vai depender somente da altura com que sobe o líquido no manômetro, né, e da densidade dos líquidos. Então, para medir a velocidade, a gente simplesmente vê quanto que é o desnível entre os níveis no manômetro, e conhecendo a densidade do ar e a densidade do líquido dentro do manômetro, a gente tem a velocidade do ar em volta da asa, né? Esse aqui é um aparato de fato que se utiliza para medir, né, a velocidade do ar, né, ou a velocidade do avião, né? Agora nós vamos fazer um aparato parecido para medir a velocidade de um fluido, mas neste caso vai ser um fluido, um líquido, né? Vai ser um tubo de Venturi, um tubo deste tipo aqui. Aqui a gente não tem ponto de estagnação, a gente na verdade tem um estrangulamento, né? O tubo de Venturi, ele tem um afunilamento, ele vai para uma região de área menor, e com esta região de área menor ele consegue aumentar a velocidade nesta região e, portanto, diminuir a pressão. Quando a gente vê a queda de pressão, medindo a queda das alturas dos líquidos aqui nos tubos, com essa diferença de alturas e com as áreas, a gente pode obter a velocidade do fluido aqui, certo? Então, este aqui é de novo outro aparato que serve para medir a velocidade de um fluido, só olhando para características geométricas, só olhando para alturas e áreas, né, ou distâncias, certo? Uma maneira bem prática de medir a velocidade de um fluido, né? A gente não precisa ver os deslocamentos do fluido por intervalo de tempo, né? A gente simplesmente utiliza as leis da hidrodinâmica e sabe qual que vai ser a velocidade do fluido, só olhando para as alturas e áreas, sem fazer medidas de tempos. Bem, esse aqui
são duas versões do tubo de Venturi. O tubo de Venturi tem esse estrangulamento, né? Vai de uma área A1 maior para uma área A1 menor, né? Na área A2 menor, a velocidade vai ser maior pela conservação da massa. E uma velocidade maior implica numa pressão menor. Certo? A maior velocidade, menor pressão. E por isso que aqui temos uma baixa pressão e aqui temos uma alta pressão. E essa diferença de pressões empurra mais o líquido desse lado e o líquido sobe mais do outro. Então a diferença das pressões, que vem da diferença das velocidades, ocasiona esta diferença de níveis no líquido aqui, né? E medindo isso, portanto, a gente pode inferir a velocidade do fluido. Okay? A gente vai resolver esta versão do tubo de Venturi, mas isto aqui é análogo, ok? A ideia sempre vai ser, ao afunilar as linhas de fluxo, aumenta a velocidade e com isso vai ter uma queda de pressão. Essa queda de pressão vai fazer com que o líquido suba menos aqui, ou empurre mais e suba mais por aqui, né? Bem, então a ideia é calcular a velocidade do fluido tendo só as áreas e as alturas. A gente vai começar utilizando a conservação da massa, né? Pela conservação da massa neste fluido, a vazão volumétrica é constante, área vezes velocidade é constante, ou seja, área 1 vezes a velocidade 1 vai ser igual a área 2 vezes a velocidade 2. Ou seja, a velocidade 2 vai ser a velocidade 1 vezes área 1 sobre área 2. Ok? O que a gente quer é a velocidade, né? Aqui ele vai ter uma certa velocidade V1 pequena nesta área grande, e nesta região aqui ele vai ter uma velocidade V2 que vai ser grande. Como a área 1 é maior que a área 2, então V2 vai ser maior que V1. Ok? Bem, então essa é a relação entre as velocidades. Se a gente encontra V1, tem V2, ou tendo V2, podemos achar V1. Vamos encontrar neste caso V1. E pela conservação da energia, né, a gente tem que, Bernoulli nos diz que a soma dos termos ρ ao quadrado sobre 2 mais ρ gz mais P é constante, né? Então vai ser a mesma coisa no lado 1 que em outra região 2. E neste caso nós vamos utilizar este ponto como nosso ponto 1, que tem velocidade V1. E este ponto vai ser nosso ponto 2, que tem velocidade V2. Bem, mas a gente está vendo, né, que esses pontos 1 e 2, eles têm a mesma altura, né? Eles estão na mesma linha aqui. Este ponto 1 com este ponto 2 tem a mesma altura. Então, esses termos são iguais. ρgz1 igual a ρgz2. E a gente tem, então, que a pressão P1 vai ser igual à pressão P2 mais ρ sobre 2, velocidade 2 ao quadrado, menos a velocidade 1 ao quadrado. Certo? Como a velocidade 2 é maior que V1, este termo é positivo, então P1 vai ser maior que P2. Tendo que a velocidade 2 é V1 vezes essa razão entre as áreas, né? A gente tem então que a pressão P1 vai ser a pressão P2 mais ρ sobre 2 vezes V1 ao quadrado, e aqui vai ficar área 1 ao quadrado sobre área 2 ao quadrado menos 1. A gente tem esta expressão para a pressão P1 vai ser maior que a pressão P2. Bem, a diferença entre as pressões entre P1 aqui e o ponto P2, a gente pode ver da diferença das alturas que o líquido sobe em cada região. No ponto P1, o líquido sobe uma altura H1. No ponto P2, o líquido sobe uma altura menor, H2. Certo? Então, a diferença das pressões tem a ver com a diferença dos níveis do líquido. Certo?
ele sobe este nível, ele sobe menos aqui. Essa diferença nos níveis tem a ver com a diferença das pressões. Da diferença das alturas dos líquidos, a gente tem que a diferença das pressões vai ser P1 menos P2. P1 vai ser a pressão atmosférica mais ρgH1. E P2 será a pressão atmosférica mais ρgH2, né? P1 menos P2, então será ρgH1 menos H2, né? Bem, juntando estes dois resultados, então, a gente tem que a diferença das pressões P1 menos P2 é ρgH, né? Onde H é H1 menos H2. Isto tem que ser igual, né, a ρ V1 ao quadrado sobre 2 vezes toda esta razão das áreas. Quando a gente iguala esses dois termos, a gente vê que a densidade do fluido vai embora. E temos uma forma de soldar a velocidade do fluido, a velocidade V1. A velocidade V1 vai ser A2 vezes a raiz de 2GH dividido por A1 ao quadrado menos A2 ao quadrado. Portanto, a gente está vendo que a velocidade de escoamento na região 1 do fluido, né, somente depende da altura, da diferença dos níveis que sobe o líquido nos tubos verticais e das áreas no tubo de Venturi, certo? Medindo as áreas, conhecendo as áreas, né, e vendo a altura que sobe o líquido em cada tubo, a gente tem a velocidade do fluido, certo? Então esse aqui é um aparato que serve para medir a velocidade de escoamento de um fluido. E a gente só precisa ver comprimentos e áreas. Não precisa fazer medidas de tempos ou deslocamentos ao longo do tempo. As leis da hidrodinâmica nos dizem como obter o valor da velocidade de um fluido, sem medir intervalos de tempo, só vendo características geométricas. Bem, como última questão, nós vamos resolver agora o problema do sifão, que é utilizado, né, para drenar a água a partir de um tanque aqui, que tem um líquido de densidade ρ, né, e você tem um fluido, né, você tem essa mangueira, e através dessa mangueira está escoando o fluido. Essa mangueira está a uma distância h embaixo do nível, mas o ponto máximo está a uma altura y acima do nível do tanque, certo? Bem, neste problema se diz que a altura h é 1 metro, certo? E se pede então a vazão volumétrica do fluido aqui. Quanto que é a vazão volumétrica? E se diz também qual que é a limitação da altura do topo do sifão, y, né? Para qual que é o valor máximo de y, para que o sifão possa seguir funcionando, né? Quanto que é o y máximo, né? Se a gente sobe muito a mangueira, o sifão para de escoar e ele já não consegue drenar a água, ok? Então, vamos analisar primeiro o que acontece com o líquido que está no tanque e sai pela mangueira, né? A gente sabe que o líquido vai descer, aqui o nível do líquido vai descer, então as linhas de fluxo vão sair aqui da superfície e vão se mover para baixo, né? Depois estas linhas vão entrar aqui, certo? O líquido vai estar escoando dessa maneira assim. E a gente vê então que aqui as linhas agora vão ficar bem concentradas, né? Todas as linhas vão estar bem concentradas. E agora aqui a gente vai usar de novo que este tanque é grande, este reservatório é bem grande comparado com a área da mangueira aqui, certo? Então o fluido vai escoar por aqui e vai sair pela extremidade aqui no final com velocidade v. Pela conservação da massa, a gente tem que o produto da área vezes velocidade é constante, né, ao longo deste tubo aqui, certo? Só que este tubo tem uma área constante, ou seja, a área é constante e o produto área vezes velocidade é constante, ou seja, a velocidade é constante em toda esta mangueira. Se ele escoa com velocidade v aqui,
ele vai ter velocidade v aqui, vai ter velocidade v aqui, e em todos os pontos vai ter uma velocidade v, certo? E pareceria que a velocidade aqui teria que ser menor, porque está mais alta, ele se freia, né, digamos. Mas na verdade, para que se mantenha a massa que entra e a massa que sai, a velocidade tem que ser a mesma, porque a área é a mesma em todas as regiões. Então esta velocidade de saída é a velocidade constante ao longo do tubo, ok? Agora, utilizando a lei de Bernoulli, a gente tem que a densidade de energia é constante em todos os pontos do fluido, e dentro dessa densidade de energia a gente tem que considerar a pressão como um tipo de energia, né? Ou seja, a soma ρ v ao quadrado sobre 2 mais ρ de z mais pressão é a mesma em um ponto 1 que um ponto 2, né? Neste caso, a gente tem vários pontos possíveis para analisar, né? Pode ser o ponto 1, o ponto da superfície aqui, ponto 1. Este aqui poderia ser o ponto 2. E, digamos, este aqui, né? Este aqui vai ser o ponto 3, certo? Aqui o líquido já está saindo. Bem, vamos utilizar a lei de Bernoulli entre o ponto 1 e o ponto 3, digamos, certo? Para o ponto 1, a gente tem que a velocidade 1 vai ser 0. Isso porque o tanque é grande, ele tem uma grande área, então ele vai descer bem devagar, né? É um grande reservatório. Então a velocidade 1 é praticamente 0, e a gente pode ver isso pela concentração das linhas de fluxo, né? Na região 1, as linhas estão bem espaçadas, né, em toda esta região. E na região 2 ou na região 3, elas estão bem juntas, né? Então a velocidade em 2, que vai ser igual em 3, vai ser alta. E V1 vai ser baixa, vai ser quase 0, certo? A gente vai aproximar como 0. Agora, a altura Z1, a altura depende do nível de referência que a gente utilizar. Então, aqui nós vamos utilizar este nível de referência porque é mais prático, certo? Este aqui vai ser o nosso nível de referência, e portanto a gente tem que a altura Z1 é simplesmente H, e a pressão P1 é a pressão atmosférica, porque este ponto 1 está aberto para a atmosfera, né? Essa região 1 é a superfície do tanque, na verdade. Aqui nós vamos utilizar, na verdade, o ponto 3 para aplicar a equação de Bernoulli. E no ponto 3 a gente tem o seguinte: a velocidade V3 é a velocidade V, que é a velocidade ao longo do tubo, da mangueira. A altura C3 vai ser 0, porque a gente está medindo a altura a partir desse nível de referência. E a pressão do ponto 3 é a pressão atmosférica também, porque este aqui já está um ponto aberto para a superfície. Ok? Bem, então, esse termo aqui é 0, porque a velocidade V1 é 0. Este termo aqui é 0, porque a altura de 3 é 0. E a pressão P1 é igual à pressão P3, são pressões atmosféricas, então entre elas se cancelam. Então daqui é fácil, portanto, obter quanto que é o valor da velocidade V3, ou seja, de V. Rho V ao quadrado sobre 2 vai ser igual a Rho de Z1, que é H. Ou seja, a velocidade vai ser de novo raiz de 2 de H. Certo? Esse aqui é o valor da velocidade de escoamento. Quando a gente utiliza aqui que a altura é 1 metro, a gente tem que a velocidade é 4,43 metros por segundo, certo? Isso aqui é a velocidade de saída. Se a gente multiplica pela área da seção transversal, a gente teria a vazão volumétrica. Bem, agora vamos analisar quanto que é a altura máxima Y, né? Quanto que é esta altura máxima que pode subir o sifão, né? A mangueira pode ir para cima. O que a gente tem que entender aqui é que este ponto, no ponto, vamos chamar o ponto 4,
esse ponto 4, como ele está mais para cima, ele tem uma maior energia gravitacional, mas continua tendo a mesma energia cinética, porque tem a mesma energia, velocidade v. Então, para ele poder ter uma maior energia gravitacional, mesmo se conservando a energia total, ele tem que ter uma menor pressão, né? Certo? Então, a pressão em 4 vai ser menor que a pressão em 3, que é a pressão atmosférica. Então, à medida que a gente aumenta y, a pressão em 4 vai ir diminuindo e diminuindo cada vez mais. Mas essa pressão em 4 não pode diminuir muito. O mínimo que ela pode cair é até zero. Depois disso não pode ser negativa, certo? Então esse aqui é o ponto. O máximo valor de y é quando a pressão em 4 diminui tanto até chegar até seu mínimo valor, que é zero. Bom, para achar o valor de y máximo, a gente utiliza Bernoulli entre os pontos 3 e 4, certo? O ponto 3 tem velocidade v, altura 0, pressão atmosférica. O ponto 4 tem velocidade v também, altura h mais y, e uma pressão P4 que a gente não sabe, mas a gente sabe que vai ser menor que a atmosférica. Bem, nós então vamos utilizar que a velocidade V3 é v, né? A pressão em 3 é a pressão atmosférica, porque ele já está aberto. E a altura 3 é 0. Agora no ponto 4, a velocidade 4 é v também, pela conservação da massa. A altura 4 é y mais h. E a pressão 4 a gente não sabe, certo? Então, com estas informações, a gente pode eliminar esta altura, que é 0. A gente também pode eliminar este termo, ρv3 ao quadrado, com ρv4 ao quadrado, porque são iguais, certo? Portanto, a gente tem quanto que é a pressão P4. P4 vai ser a pressão P3, que é a pressão atmosférica, menos ρgz4, que é y mais h. Ou seja, a pressão 4 vai ser menor que a pressão atmosférica. E conforme o y for maior, né, a pressão 4 vai ser menor. Só que o mínimo valor dela é 0, né? Ela pode ser 0, certo? Então, daqui a gente tem que o valor de y máximo acontece quando a pressão em 4 é 0. Diminui tanto que ela cai até 0. Ou seja, 0 tem que ser a pressão atmosférica menos ρg y máximo mais h. Portanto, o valor de y máximo vai ser a pressão atmosférica dividido por ρg menos h. Certo? Este aqui é o valor da altura máxima até a qual a gente pode subir o extremo superior da mangueira, né? Se a gente utiliza que o líquido é água, e a gente sabe que a altura que sobe a água sozinha pela pressão atmosférica é 10,3 metros, este termo aqui vai ser 10,3 metros, certo? A gente coloca aqui o valor da pressão atmosférica, divide pela densidade da água e a aceleração da gravidade, tudo vai ficar 10,3, e a altura do problema é 1 metro. Portanto, a altura máxima que a gente consegue subir, esse extremo da mangueira, vai ser 9,3 metros. Okay? Então, é por isso que a gente, no sifão, o extremo superior não pode subir muito, certo? Tem uma limitação que está relacionada com o valor da pressão atmosférica, certo? A altura y mais h, no máximo, pode ser 10,3, certo? Se h for 1, o valor máximo de y vai ser 9,3, né? Isso a gente viu pelo efeito da pressão atmosférica, certo? Então, se a gente sobe mais do que 9,3 metros este valor de y, se cria um vácuo e o fluxo não continua, sino que fica partido e já não cai já não é transportado o fluido através dessa mangueira, né? E a gente está vendo, então, que este é um mecanismo para o qual, como a gente pode drenar água, né, com o sifão.
E para que ele funcione, esta altura H tem que ser positiva e tem que estar embaixo, né? O ponto, este extremo, tem que estar embaixo do nível da água, certo? H tem que ser positivo aqui, para que tenha uma velocidade aqui de saída, certo? Então, este aqui era o exemplo de aplicação do sifão, e com isso a gente estaria terminando a parte de hidrodinâmica.